O peronista Sérgio Massa, como a gente fala portuguesando, e libertário Javier Milei vão disputar o segundo turno da eleição presidencial na Argentina. Massa, que é ministro da Economia do governo Alberto Fernandes, teve 36,6% dos votos, enquanto Milei teve 30%. Patrícia Bullrich ficou em terceiro lugar com 23,8%. O primeiro turno da eleição presidencial na Argentina teve a maior abstenção da história do país desde a retomada da democracia há 40 anos. Dos 35 milhões de eleitores aptos a votar, apenas 74% compareceram às urnas. O segundo turno está marcado para o dia 19 de novembro. Duda Teixeira, somando aí a votação que teve o Milei no primeiro turno e o eleitorado da Bullrich, ele é favorito para levar o segundo? Ele é favorito, mas o jogo tá aberto ainda. Porque nem todos os votos da Bullrich. Vamos lá, a Bullrich pegou em terceiro lugar 23% dos votos. Nem todos os votos dela vão para o Milei. A Bullrich claramente é uma pessoa. Toda a formação dela, né, ministra do Macri, está baseada contra o peronismo. Mas, por exemplo, tem muita gente dentro da coalizão da Bullrich que é da antiga União Cívica Radical, que são os radicais na Argentina, né? Que não são radicais literalmente, mas são desse partido mais de centro, que é o CR, que ficou muito tempo muito baqueada. E o Milei detona os radicais, né? Então, assim, vamos lá que ela 60% dos votos dela acaba indo para o Milei, aí a gente tem o Milei realmente como favorito, não como uma super vantagem, mas sim como uma vantagem em relação ao Massa. Grebe, deve ocorrer agora aquela velha corrida pelo eleitor de centro nesse segundo turno, pelo menos é assim que se diz quando acontece uma polarização da disputa. Será que vai haver uma moderação, um discurso menos radicalizado para tentar, cada candidatura, captar esse eleitorado da Bullrich? Eu acho que não, Felipe. Eu acho que o peronismo, né, na Argentina vai insistir na tática que acabou levando Massa para o segundo turno, que é a tática de reforçar o medo do desconhecido, que, de certa forma, né, o Milei representa. Né? Então, eu não acho, não, que vai haver uma atenuação do discurso. Eu acho que, pelo menos do lado do Massa, a tentativa será de rotular com mais força ainda o Milei como um personagem completamente estranho, completamente dado a maluquices, né? E que vai jogar a Argentina na direção de uma catástrofe desconhecida. É uma campanha do medo com fundos de verdade. Exatamente. Porque há declarações, evidentemente, para dizer o mínimo, controversas do Javier Milei, e é claro que é possível explorá-las, como se fez também contra Jair Bolsonaro, em um momento sem sucesso, em outro com, porque aí havia medidas de governo correspondentes a determinadas declarações. Então, assim, é certo que vão buscar expandir o seu eleitorado, né? A questão é como. E é essa questão que eu coloco para você também, Duda. E é uma questão também que o Milei ele deixa isso acontecer, né? Essa campanha do medo funciona com o Milei, porque o Milei, até depois das primárias, ele até meio que se contém e fica mais moderado, mais presidenciável, mas passa um tempo, ele vem falando tudo. E uma das coisas, por exemplo, o pessoal dele estava falando em cortar relações com o Vaticano, né? Ele atacando o Papa. E vamos lembrar que o Papa na Argentina é super popular, ele rivaliza em popularidade com o Messi. Então, assim, não é para atacar o Papa, né? Enfim, que ele já chamou de comunista. Exato. O Papa é argentino. E é pop. E é pop. Graeb, então, houve matéria na Cruzoé sobre a questão dos subsídios, né? A gente apontou aqui ao longo do primeiro turno como o empréstimo também de R$1 bilhão de dólares, na verdade, né, do CAF, em que houve todo um ruído sobre a atuação do Lula nos bastidores,
que a gente também elucidou aqui no antagonista, esse dinheiro pode ter ajudado o governo a distribuir benefícios, a expandir os gastos públicos, como fazem, em geral, os governos de esquerda. Então, tem matéria na Cruzoé falando sobre o preço de passagem de trem, não é isso, Duda? De trem. Que com o Alberto Fernandes no poder, né, e o candidato da situação é o Sérgio Massa, está em determinado valor. Com o Milei e até com a Bullitt, né, que estava concorrendo no primeiro turno, ficaria o dobro, me Muito parece. mais que o dobro. Mais que o dobro, quer dizer, sem os subsídios. Hoje a tarifa de trem é 56 pesos. E o anúncio lá do... Bota mais para 1.000, né? 1.100, bota, é muito mais do que o dobro, né? Então, é essa política de mostrar que o governo está oferecendo benefícios, né? Não é muito diferente do que fazem os governos quando utilizam a máquina pública para buscar a reeleição no Brasil. Eu já vi isso em algum lugar, né, Felipe? Acho que vocês também, né? Estranho viver num país assim. Né? País ao lado da Argentina parece que costuma agir dessa maneira nas eleições. Duas coisas, né? Muita gente chamou de absolutamente surpreendente a ida do Massa para o segundo turno, mas quem acompanha a eleição com alguma consistência, né? Já faz tempo, tal, sabe que o poder de atração, né? A força do cargo é muito grande em qualquer lugar. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, não importa onde seja. Aquilo que os cientistas políticos chamam de incumbente, o cara que está sentado na cadeira, né, tem uma vantagem que é enorme. E a vantagem, no caso do Massa, era justamente essa, a vantagem de estar já há algum tempo financiando um monte de coisa para a população argentina, mesmo sabendo que isso, a médio prazo, e cada vez mais a curto prazo, né, no caso da Argentina, é uma receita. Manter essa política de subsídio, de financiamento de todo tipo de consumo, é uma receita para a catástrofe final, para uma hiperinflação de novo, como a Argentina já viu em décadas passadas, né? Então ele usou, sem vergonha, sem medo de ser feliz, como dizia o Lula, né, essa ferramenta, e conseguiu chegar lá. Afirmando mais uma vez a força que os cargos têm em eleições, né? A força que o incumbente tem em eleição. A Argentina tem um acerto de contas marcado com essa história dos subsídios. Ela não pode viver disso para sempre. Mas, em eleição, é certo que o Massa não vai tocar nesse assunto, não vai sequer levantar a hipótese de cortar ou diminuir esses subsídios, né? E vamos ver qual é o peso que isso vai ter na decisão agora no segundo turno, né? Vamos lembrar que a Argentina hoje é um país com mais de 40% das pessoas na linha de pobreza, né? Abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, Duda, o governo Fernandes e o candidato dele, o candidato da situação, eles estão investindo nessa questão de facilitar a vida da população num futuro imediato. Agora, no médio e longo prazo, sustentar esse tipo de política me parece bastante complicado. Agora, é aquela coisa, votem em mim, me elejam, e a economia a gente vê depois. A economia, o próximo presidente, ou se o Massa se reeleger, vai ter um super abacaxi na mão. Em novembro já a Argentina tem que pagar de novo ao FMI e também não tem dinheiro. Então precisava já ter feito um ajuste de contas, um ajuste fiscal, para aumentar a arrecadação e reduzir custo, mas o Massa está gastando adoidado, como se não houvesse amanhã, né? Lembrando aqui, para ilustrar um pouco o que o Graeb falou, a Argentina tem uma população de 46 milhões de habitantes. Desses daí, 18 milhões dependem de alguma maneira do governo, ou subsídio, ou porque é aposentado. Então, é uma parcela gigantesca da população, entre quase metade aí. E o que o Massa fez, e foi muito estratégico nisso daí, ele falou: olha, se o Milei for vencer, vai cortar todos esses subsídios. Essa é a campanha do medo que fez com que ele ganhasse uns 6 pontinhos.
E ainda falando sobre a eleição no país vizinho, separamos um vídeo que mostra Eduardo Bolsonaro sendo cortado ao vivo durante a entrevista à rede de televisão argentina C5N. O fato ocorreu no momento em que o deputado, que viajou a Buenos Aires para apoiar Javier Milei, defendia o porte de armas como legítima defesa. Vamos acompanhar. Então, poner adelante armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa, para que no sean masacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Sí, está hablando de la libertad de disponer de armas directamente, con el argumento y con el justificativo de que la gente se pueda defender. ¿No llama Lautaro, te parece? Por eso sí le fue a su padre que los brasileños con lógica lo sacaron del poder, por suerte, ¿no? Olha, ele parece ver o papo antagonista, né? Que sempre que eu vou dar voz assim a uma pessoa que está falando alguma barbaridade, né? Eu falo, esse programa é muito generoso, né? Então vamos mostrar. E ele fala assim, esse programa é muito generoso, dá a voz aí para o Eduardo Bolsonaro e tal. A gente estava discutindo mais cedo aqui na redação, né, Graeb, o que os bolsonaristas foram fazer lá na Argentina, né? E é claro que há vários aspectos aí a serem explorados em torno desse assunto, mas a primeira coisa que me veio à cabeça, como uma análise, é que os bolsonaristas foram buscar no Javier Milei a relevância perdida, com os holofotes sobre a eleição argentina nesse momento, e dado que ele é colocado como alguém à direita, enfrentando um governo de esquerda. E os bolsonaristas, eles se alimentam dessa guerra ideológica tribal, né? Porque mesmo a ideologia é bastante questionável em relação a esse tema, mas é a forma de se vender, no sentido de propaganda, né? Que eu estou falando de discurso para nichos específicos do eleitorado. Então, você tem uma série de escândalos no governo Bolsonaro, uma série de escândalos nos gabinetes da família, etc. Agora, se você é direita contra a esquerda, então você consegue fazer muita gente esquecer todo o resto, as condutas individuais, e o Milei tem um discurso populista à direita, e há todo um movimento antigo, sobre o qual já escrevi várias vezes, quem acompanha sabe, do populismo de direita internacional, capitaneado pelo Steve Bannon, lá o guru bolsonarista americano, que foi assessor do Donald Trump, acabou demitido ali com 7 meses de governo, porque nem o Trump ali, nem o Partido Republicano acabou aturando o Steve Bannon, que está envolvido aí com processos judiciais relacionados à fraude, etc. Mas ele sempre defendeu que houvesse esse movimento de populismo à direita, que era a melhor forma de derrotar a esquerda, e fica sendo o guru de Trump, Bolsonaro, Milei. Se o Milei, evidentemente, subir ao poder, a gente vai ver se ele vai pagar pedágio para todo esse grupo, se ele vai se comportar como Bolsonaro e Trump se comportaram em determinados pontos em comum. Há muitas diferenças entre eles, evidentemente. Então tem todo esse contexto aí em que o bolsonarismo se insere, Graeb. Como é que você analisa essa questão? Bom, eu começo analisando o vídeo do Eduardo Bolsonaro, né? Enfim, foi constrangedor o corte que ele levou lá na televisão. E até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, Duda, as armas não são um assunto importante para a eleição na Argentina. Ou seja, é uma importação lá que o Eduardo Bolsonaro fez, que causa ruído na conversa e que não ajuda em nada o colega de direita lá da Argentina.